Diáspora é o termo que se refere a todos os judeus que vivem dispersos por todo o mundo fora de Israel. Embora Israel tenha sido destruído no ano 70 d.C. e tenha vivido muitos anos sendo perseguido, sua proclamação de independência em 1948 surpreendeu o mundo inteiro. Mas pode-se dizer que isso é o resultado do cumprimento de toda a profecia escrita na Bíblia. Dentro do acontecimento que houve antes da crucificação de Jesus, está esse segredo, porque Deus deixou um registro detalhado que descreve até mesmo a veste e a túnica de Jesus na Bíblia. Vamos descobrir juntos a resposta nessa pergunta no Only Bible de hoje. João 19, 23 a 24. Os soldados, pois, quando crucificaram a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. Tomaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, tecida de alto a baixo. Jesus chegou ao Gólgota, o lugar de execução, levando uma coroa de espinhos na cabeça e o corpo coberto de sangue por tantos açoites que recebeu. Nesse momento, os soldados romanos dividiram as vestes de Jesus em 4 partes depois de crucificá-lo. No entanto, não dividiram em partes iguais a túnica de Jesus. Antes, lançaram sortes. Aqui há uma profunda providência de Deus. João 19, 23 a 24 diz: Os soldados, pois, quando crucificaram a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. Tomaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver de quem será. Qual será o motivo pelo qual Deus registrou detalhadamente sobre as vestes e a túnica de Jesus? A resposta pode ser conhecida por meio da história de Israel depois do ano 70 d.C. Jesus veio como o Rei dos Judeus. Assim, as vestes de Jesus representam Israel ou o povo judeu. Depois que os soldados romanos crucificaram Jesus, tomaram as suas vestes e, ao reparti-las em 4, a forma da roupa se desfez. Isso simboliza que a nação chamada Israel iria perecer e desaparecer. Mas assim como cada soldado romano ficou com uma parte, as vestes permaneceram em pedaços. Isso representa que, embora a nação desapareça, o nome chamado Israel permanecerá. Assim como as vestes de Jesus divididas em 4 partes, Israel foi finalmente destruído no ano 70 d.C. E o povo se dispersou para os 4 cantos do mundo inteiro. Esta é a razão pela qual os judeus vivem dispersos por todo o mundo até hoje. E quando Jerusalém foi invadida pelo general Tito, de Roma, o exército romano destruiu o muro de Jerusalém e incendiou o templo. Quando o ouro que recobria o templo derreteu e se infiltrou nas paredes e no chão, destruíram todo o templo, não deixando pedra sobre pedra, com o fim de raspar o ouro, e não titubearam em cometer assassinatos impiedosos, como abrir com uma faca o ventre de uma mulher grávida e arrancar um bebê de colo dos braços da mãe para matá-lo. Os que sobreviveram naquele momento tornaram-se cativos de Roma e foram levados como escravos. Existe um motivo pelo qual Israel veio a padecer essa grande perseguição e tribulação. Se lermos Mateus 27, quando Pilatos sentenciou a crucificação de Jesus por medo de rebelião, disse: Estou inocente do sangue deste justo, fica com vocês. Então os judeus gritaram dizendo: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Tal como eles confessaram, os judeus tiveram de derramar muito sangue. Quando Jerusalém caiu pelo exército romano no ano 70 d.C., 1.100.000 judeus foram mortos. E durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 6 milhões de judeus morreram pelos nazistas. O que eles haviam dito ao desnudar e crucificar Jesus: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos, acabou sendo uma armadilha. E assim desceu uma tremenda tribulação, na qual os judeus também foram executados nus na Segunda Guerra Mundial. No entanto,
Em João 19:23 está registrado: a sua túnica, que era sem costura, tecida de alto a baixo. O fato de a túnica ser sem costura significa que não foram costuradas várias camadas de tecido. As pessoas quase não têm interesse em saber se uma túnica é tecida de cima para baixo ou de baixo para cima. Mas por que Deus deixou um registro minucioso sobre a túnica de Jesus? Isto é para representar que Israel é um povo homogêneo e puro, não misturado com gentios ou estrangeiros. Se observarmos a Bíblia, indica que o antepassado da humanidade é Adão, o pai da fé é Abraão e o pai de Israel é Jacó. O fato de Deus não ter dito que o pai de Israel é Abraão, mas sim Jacó, é porque, como menciona Gênesis 35:10-11, as 12 tribos foram formadas por Jacó e eles estabeleceram o país chamado Israel. Israel se formou a partir dos 12 filhos de Jacó e perdurou como uma nação homogênea e de etnia pura. No entanto, na época de Roboão, filho do rei Salomão, a nação se dividiu em dois, Israel do Norte e Judá. Depois disso, o reino de Israel do Norte se misturou com povos estrangeiros por meio de casamentos e se tornou uma nação mestiça, enquanto o povo de Judá não se misturou e continuou preservando seu sangue puro. Eles são o povo de Israel, a quem chamamos de judeus. Portanto, a palavra que descreve que a túnica de Jesus era sem costura, tecida de cima para baixo, representa que Israel é um povo homogêneo e puro, que não se misturou com gentios desde que foi formado por Jacó. Então, que significado há no fato de não ter rasgado a túnica de Jesus? A túnica simboliza o coração do ser humano. Jesus é o rei de Israel. Portanto, a túnica de Jesus representa o coração do povo de Israel. Até agora, o povo de Israel vem servindo somente a Deus, que é o único Deus, sendo seu povo escolhido e tendo Abraão como o pai da fé. Por isso, o fato de não terem rasgado a túnica de Jesus significa que, embora o povo de Israel perca sua nação, o espírito do povo judeu, isto é, o coração que serve a Deus, perdurou sem se rasgar. A Bíblia já havia profetizado que, ainda que Israel seja destruído e a forma da sua nação desapareça, os gentios não podem eliminar Deus que está no coração deles. Isto é, o coração deles para com Deus. Deus escolheu Israel como seu povo porque possuem um coração profundo e invariável. E como registrou na Bíblia, enviou Jesus à terra de Israel e está cumprindo a providência do último tempo. Hoje em dia também, os israelitas possuem um coração invariável que deseja guardar a lei estritamente. Isto porque herdaram o coração profundo e imutável de Jacó, o pai de Israel. E de fato, Israel foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Mas depois de muitos anos, em 1948, tornou-se independente e assim surpreendeu o mundo inteiro. Além disso, após sua independência, em um período muito curto, Israel emergiu como um país desenvolvido, confirmando mais uma vez a excelência do povo israelense diante do mundo. Assim como o soldado romano que não pôde rasgar a túnica de Jesus, nenhum gentio pôde tirar o coração do povo de Israel que serve a Deus. Por isso, finalmente tornou-se independente e cumpriu a vontade de Deus como seu povo escolhido. Se lermos Mateus 24, 32-34, Jesus disse: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Esta é a resposta que Jesus deu aos discípulos sobre a vinda do Senhor e sobre os sinais do fim do mundo. E contém um profundo significado espiritual. Aqui, figueira simboliza Israel. Quando caem as folhas e sopra um vento frio, sabe-se que vem o inverno. E se os ramos da figueira se enternecem, sabe-se que o verão está próximo. Desse modo, esta palavra quer dizer que quando Israel voltar a tornar-se independente, depois de ter sido arruinado e desaparecido,
saibam que a segunda vinda do Senhor está próxima. Embora não se saiba exatamente qual é o período de esta geração do qual Jesus falou, o certo é que é um acontecimento que se cumprirá sim ou sim. E já vimos a independência de Israel. Assim podemos saber que esse tempo está próximo. O Deus Pai de amor está esperando que pelo menos mais uma alma alcance a salvação. Por isso, registrou claramente na Bíblia sobre o último tempo também, para que pudéssemos entender. Assim como compartilhei hoje como se cumpriu exatamente a profecia de Israel dentro da crucificação de Jesus. A palavra sobre a segunda vinda do Senhor, o céu e o inferno, se cumprirá tal qual. Portanto, devemos vigiar mais, preparar o óleo e nos aprontar bem como noivas do Senhor, e assim poder recebê-lo corajosamente, dizendo: Vem depressa, Senhor Jesus. Permitam-me orar por vocês. Bom Pai Deus, Tu cumpriste todo o plano e a providência do cultivo humano. Por meio de Jesus, que se tornou nosso Salvador, cumpriste a providência e o amor do cultivo humano que planejaste. E agora, ao nos transformar, estás nos guiando para que preparemos o Senhor que prometeu voltar. Peço-te que ajudes todos os irmãos que entendem esta vontade e providência, para que possam vigiar mais e se preparar bem como noivas dignas de receber o Senhor. Hoje, entendemos, por meio da independência de Israel, como a profecia na época da crucificação de Jesus se revelou no meio de nós como realidade. Assim, abençoa-nos para que possamos crer totalmente que a palavra de Deus se manifesta como realidade tal qual. E assim, sejamos bem-aventurados que esperam o Senhor que prometeu voltar. Te agradeço, oro em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.